Agora isso que melhorou. Todo mundo ouvindo bem? Ótimo. Então, vou ficar aqui isolado do Yoshio no meu quarto. Então, devido ao post, rolou umas polêmicas, né? Ficou uma coisa muito chata. Lá tava que foi minha mãe que causou, né? Que falei, minha mãe deu uma boa sentada, alinhou meu chá, colocou na linha e blá, 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 blá. E aí que eu sou o personal do Yoshio, coloco ele para treinar ali, coloco ele para respirar nos treinos. E eu falei, Yoshio, rolou uma polêmica que a gente sempre comenta durante as aulas, a gente não fica só focado no chato, assim, a situação. E eu falei, tô te convidando, tô desafiando você para estar comigo na próxima semana para a gente falar um pouquinho desse tema, né? Então, o que os pais causaram na nossa infância ou na nossa vida adulta, enfim, e que a gente carrega, né? Então, o que aconteceu? Por que muita gente levou como numa brincadeira, com humor, dar as palmadas? Gente, não tô falando aqui de espancar os filhos. Eu apanhei, tomei uma chinelada, umas palmadas da minha mãe, mas foi uma coisa super natural, algumas até merecidas. Mas, e por que para outras não serviram, né? Porque algumas cutucaram, gerou um desconforto. Será que tem alguma coisa a ser trabalhada ou não? Então eu fiz esse convite para o Yoshio, um mestre dos mestres, nesse assunto aí que há pouco tempo eu fiz um treinamento dele, o Curando. Estou aí no processo dos próximos treinamentos. Ele falou, bora lá então, vamos fazer essa live, vamos colocar aí as questões para serem trabalhadas, né? Então quem já vai tendo alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui, que eu vou passando para ele, para a gente estar resolvendo isso aí na máxima perfeição e deixar tudo bem esclarecido, tá bom? Fica agora com vocês aí o Yoshio. O Yoshio travou. Tá rolando aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá... Você saiu, Yoshio? Oi, Cá. Peraí, vou convidar ele. Você me achou aí, Yoshio? Já volto, já volto. Vou dar um help aqui. E aí? Nada? Você não tá me achando? Qual que é o seu 4G? Eu coloquei meu 4G. Peço desculpas. Peço desculpas. Apareceu pra você? Voltei. Caramba, Desculpa, tá difícil. Tá difícil hoje. Então, voltei pro meu quarto para não dar interferência. Então, como eu estava falando, tudo a respeito do post. Convidei o Yoshio para estar falando nesse tema sobre feridas emocionais. Então, porque o tema que muita gente levou no humor, na brincadeira, e para outras pessoas afetou de uma forma agressiva, negativa, de traumas, de lembranças. Então, vou deixar com vocês agora o Yoshio. E quem tiver dúvida, é só perguntar aqui. Tá bom? Forte abraço. Tá com você, Yoshio, agora. Valeu, Bruno. Obrigado. Pessoal, vamos pedir desculpas aí, né, pela confusão, porque o Bruno, ele falou assim, olha, dá para você fazer na sua casa ou ir na minha casa. Então eu vou na sua casa, vou conhecer a sua casa, vou lá, né, dar um abraço na Pri. E aí eu acabei chegando aqui agora há pouquinho. E aí a gente comentando sobre essa coisa do post, né, Bruno? Que gerou aí uma polêmica. Eu falei, Bruno, vamos falar sobre isso aí, porque assim, pessoal, aquele post, é lógico, é uma brincadeira, né? E se vocês pensarem bem, é a forma, talvez, como muitas pessoas antigamente foram educadas, né? E é lógico que quando os pais
né, dão uma palmada, dão uma chinelada, dão uma cintada, a intenção deles é muito boa. O que eles não têm ideia é do quanto isso impacta no futuro, né, no futuro adulto. E eu escrevi hoje, até na legenda do meu post, que assim, você não precisa ter tido um pai ou uma mãe que foram agressivos, seja verbalmente ou fisicamente, para carregar essas feridas emocionais, né? Eu cito, e inclusive o Bruno lembra, eu comentei com ele, uma frase de José Ângelo Gaiaça, que ele fala o seguinte: se não fossem os nossos pais, ninguém teria traumas. Então, na verdade, por melhor que seu pai e sua mãe procuraram ser, e eles tentaram o melhor deles, você vai carregar traumas na sua vida adulta em função, né, daquilo que você viveu na sua infância. Então, mesmo que seu pai ou sua mãe nunca tenham dado uma bronca em você, nunca tenham dado uma palmada em você, você vai carregar algum tipo de trauma. Porque isso é natural, isso faz parte da formação até, né, da sua estrutura emocional. Porque pensa o seguinte, quando um pai e uma mãe colocam um filho na escola, né, ele quer que os filhos aprendam, seja lá português, matemática, história, ou seja, tenha cultura. E existe um aprendizado que é necessário para toda criança, que é o aprendizado emocional. E para isso nenhum pai e mãe foi preparado. Mas se um pai e uma mãe não provocarem numa criança, né, o acesso aos sentimentos, medo, tristeza, raiva, alegria e outros tantos, a educação vai estar deficitária. Então, pensa o seguinte, é como se colocasse um filho na escola, mas que só ensinasse português. Então ia ficar faltando a matemática, faltando a história, a geografia. Então seria uma educação deficitária. Emocionalmente acontece a mesma coisa. Então, querendo ou não, seu pai e sua mãe, eles foram responsáveis, né, principalmente seu pai e sua mãe, tá? Foram responsáveis para todo tipo de sentimento que hoje impacta na sua vida, seja medo, tristeza, raiva, alegria. Para você que está aí escutando essa live, eu quero deixar bem claro já desde o começo, eu quero que você mentalize, guarde isso na sua mente. Em momento algum, eu vou estar aqui colocando para você assim, olha, seu pai e sua mãe não te amaram. Não é essa a questão, né? A grande verdade é que seu pai e sua mãe deram para você o amor do jeito que eles entendiam que era o amor. E isso nem sempre para sua criança foi entendido como um gesto de amor, ou supriu aquilo que a sua criança queria. Para você entender isso, pensa no seguinte, tem um terapeuta, um psicólogo, não estou me lembrando o nome dele, ele falava assim, olha, é lógico que assim, quando ele fala isso, porque dentro da época dele, a questão primordial do pai era a questão de trabalhar e da mãe era cuidar dos filhos. Então ele falava assim, a mãe é responsável pelo leite e pelo mel da criança. O leite seria o quê? O amor. O amor traduzido em quê? Em alimentação e cuidado. Então assim, muitas mães elas conseguem dar o leite, mas não conseguem dar o mel. O mel é exatamente a questão de uma sensação de acolhimento, de carinho. Então, de novo, não é que a mãe falhou nisso. A analogia que ele faz é porque, assim, para uma criança, um trauma, necessariamente, como eu falei, não é assim, eu tive um pai alcoólatra, uma mãe que deu umas chineladas como a mãe do Bruno. Para vocês terem uma ideia, para pegar na minha história, né? Eu nunca levei uma bronca do meu pai e da minha mãe, nunca foi preciso eu levar uma bronca deles. Tá? Mas o que acontece para uma criança é o seguinte, a criança ela não pensa como você pensa como um adulto, né? A criança ela está em formação desse lado cognitivo, desse lado racional. Só que a criança ela é puramente emocional. Então, vamos supor que você tenha feito um desenho lá na sua infância com todo carinho para levar para casa, né? E aí você chega em casa, vai mostrar para sua mãe, a sua mãe olha assim e fala, legal, né? Aí seu pai chega, ele mal olha para o desenho. Isso, a sua criança não consegue pensar, minha mãe não deu atenção, não sorriu, não falou que lindo, porque ela está ocupada. Você como criança você não pensa dessa forma. Você não vai pensar, meu pai chegou do trabalho cansado, então por isso que ele não pegou meu desenho e olhou com atenção. A criança não vai pensar. Mas isso se traduz como um sentimento. Então, para aquela criança, naquela situação, é um exemplo didático, eu quero que fique bem claro para você. Deixo claro novamente, não quer dizer que seus pais não te amaram, mas para sua criança pode ser interpretado como uma falta de atenção, uma falta de carinho, e isso pode ser traduzido como uma falta de amor. Tá? Uma criança que fica perdida, sei lá, na praia, tá? Isso cria um trauma. E a grande maioria dos pais, na verdade, eles não aprenderam a dar o carinho como a sua criança queria. Né? O que é esse carinho como a sua criança queria? Para toda criança é necessário o quê? É o toque, é o beijo, o abraço, o olhar nos olhos, o ter tempo para brincar. Se você hoje é pai, se você é mãe, ou se você convive com pais e mães, começa a prestar atenção.
Não quer dizer que eles não brincam, não quer dizer que eles não dão atenção. Lógico que todo pai faz isso, senão a criança teria morrido. Mas assim, a criança, o pai e a mãe vão brincar com a criança. Aí eles colocam a criança no chão, em frente da TV, a criança fica ali brincando, e talvez o pai olhando para o jogo de futebol e a mãe olhando para o celular. Nesse momento eles estão ali presentes, só que não estão interagindo com a criança. E isso pode, existe uma possibilidade, de virar uma ferida emocional naquela futura criança, porque para ela pode ser interpretada assim, ok, eles não estão me dando a atenção que eu gostaria. E por que os pais fazem isso? Porque eles não frequentaram, né, nenhuma escola que ensinasse para eles como é ser um pai ou uma mãe. Eles fizeram o quê? Baseado naquilo que eles aprenderam. E você está se baseando na mesma coisa. Outra analogia para você entender. Um pai e uma mãe vão conversar com você quando é criança e você aprende a língua, né, a língua materna, o português. O que acontece é o seguinte, da mesma forma, a linguagem que você aprendeu de amor, o português que você aprendeu sobre ser bem tratado, ser amado, é o português que você aprendeu com seus pais. Só que da mesma forma que você aprende com seus pais, os seus pais aprenderam com os pais deles, seus avós. E os seus avós aprenderam o jeito de demonstrar amor e carinho com quem? Com seus bisavós. E por aí você vai por tabela. Ou seja, o que você hoje está absorvendo, ou o que você absorveu, e que hoje você, como adulto, vai transmitir nas suas relações, principalmente com seus filhos, é uma linguagem muito antiga. Né? Baseada em quê? Se a mãe do Bruno, por exemplo, deu umas chineladas nele, para ela aquilo era o quê? Era o jeito de educar. Agora eu pergunto para você, com quem vocês pensam que a mãe do Bruno aprendeu que dar chinelada era o jeito de educar? Foi o jeito que ela foi educada. Esse é o português que ela aprendeu. Esse é o português que ela passou. Por que eu fiz questão de vir aqui na casa do Bruno? Porque o Bruno e a Pri estão, né, morando juntos há pouco tempo, se relacionam há muito tempo. Eles vão ter um filho. Se o Bruno e a Priscila não prestar atenção na minha live aqui agora, eles vão começar a dar chinelada nos filhos. Por quê? Porque é assim que eles aprenderam. Né? Então uma ferida emocional é tudo aquilo que deixou um impacto na sua criança. Esse impacto, pessoal, como eu falei, necessariamente não tem que ter tido um lar turbulento. Né? E, na verdade, se você perceber, a gente é educado de uma forma, a gente é corrigido, na melhor das intenções dos nossos pais, de que forma? Né? Eles vão fazer o quê? Eles vão chamar sempre atenção naquilo que você erra, naquilo que você não fez de legal. É lógico que por trás disso a intenção é o quê? É colocar você num caminho certo. Porque é assim que eles aprenderam. Como é que os pais dos seus pais educaram ele? Quando errava, dava bronca. E aí eles vão fazer a mesma coisa. O que acontece quando a gente leva essas broncas, e deixando bem claro, não quer dizer que um pai não deva dar uma bronca, que a mãe não deva chamar atenção, é que a criança começa a perceber o seguinte, ela não tem uma referência positiva de carinho, por exemplo, de orientação. E isso vai refletir no adulto. Deixa eu voltar um pouquinho. Procura lembrar quando você levava uma bronca, sei lá, do seu pai, da sua mãe. Quando você leva uma bronca, imediatamente você vai ter um sentimento, medo. Né? Qual é o medo? O medo que está intrínseco em você, ou seja, eu não sou aquilo que meus pais esperam, nessa minha atitude eu não estou agradando meus pais, vai dar medo. Né? Junto com medo, em algumas situações vai vir raiva. Por exemplo, o Bruno é uma pessoa super raivosa. Não é isso, Pri? Tô brincando, né? Mas é porque se ele levava uma chinelada, ele ficava com medo, mas em uma parte dele existia também uma certa raiva por aquilo que aconteceu. Tá? Na raiva e no medo, o nosso sistema nervoso simpático, ele vai fazer o quê? Como qualquer animal que passa ação de medo, ele vai se contrair todo para te preparar o quê? Para luta ou fuga. E cada vez que você levou algum tipo de bronca, em maior ou menor grau, isso ficou registrado. Quando você recebe atenção, carinho, acolhimento, lógico que você, aí o sistema parasimpático vai fazer o quê? Vai fazer um processo de expansão, né? Você entra num bem-estar. Então você teve as duas coisas do seu pai e sua mãe, por isso que eu deixei claro, não é que eles não amaram, eles deram as duas coisas. Mas vamos entender o mecanismo de sobrevivência que nós temos. Esse mecanismo de sobrevivência remete aos nossos tempos primordiais, lá atrás, quando a gente vivia nas cavernas. O que era mais importante para o nosso mecanismo de sobrevivência? Nos preparar para lidar com as situações de medo ou nos deixar preparado para situações de prazer? A sua resposta vai ser muito óbvia. Se o nosso mecanismo de sobrevivência, as situações de medo têm um peso, né, dentro do nosso funcionamento muito maior. Porque, diante do medo, o seu organismo é preparado para luta ou fuga. Então é lógico que você recebia atenção, né, lá no tempo das cavernas, alguém te dava alimento, alguém te protegia.
Isso te ajudou a sobreviver também, mas isso ficou registrado com um peso menor, né, dentro do seu sistema de sobrevivência. Como a gente carrega isso até hoje, cada vez que você leva lá uma bronca do seu pai, da sua mãe, de um avô, de um professor, o seu sistema de sobrevivência vai atuar de uma forma muito mais intensa, ou seja, aquele medo que você viveu vai trazer uma carga, né, de hormônios e uma preparação do seu corpo diferente de quando você recebe amor e carinho. É por isso que o adulto ele tem muita dificuldade em lidar em aceitação do prazer, em expressão do prazer. Cada vez que o seu organismo foi esse momento de contração, é isso aí, o Bruno pode entrar, que é o que ele trabalha, acupuntura, barra de axis, depois o Bruno fala tudo que ele faz aí, além de ser personal, além de espetar agulha em mim. O que acontece é o seguinte, é isso que vai gerar as patologias do adulto. Por quê? Porque o seu organismo, cada vez que ele está vivendo hoje uma situação de medo, está remetendo você nessas memórias antigas. E você está ficando cada vez mais travado. Esse travamento pode ser físico, esse travamento tem a ver com seus órgãos internos. Então, como a gente colocou bem claro, não é tanto eu quanto o Bruno no post, uma pessoa que tem problema de autoestima, uma pessoa que tem problema de, talvez, obesidade, uma dor, né, crônica, isso tudo é muito fácil de entender quando a gente pega a história da pessoa. É claro que é importante fazer a academia, como o Bruno faz, fazer um tratamento alopático em muitos momentos, ou homeopatia, qualquer tipo de tratamento. Mas se você não trata do emocional, por isso que a gente deu o tema feridas emocionais, as coisas não mudam. Porque, na verdade, tudo que está acontecendo hoje, né, em termos de uma patologia que você vive, vai ter uma correlação com o seu histórico, com aquilo que você criança carrega como uma dor, uma ferida. Né? Então, as feridas que você carrega, de novo, alguns estão entrando depois, estou deixando bem claro, não é que seu pai e sua mãe não te amaram. Eles não sabiam dar o amor da forma como a sua criança queria receber. E isso, o que vai acontecer? Imagina como se fossem buracos emocionais que ficam dentro de você. E como que você vai tentar suprir esse buraco emocional? Comida, relacionamento, trabalho, dinheiro, compra. Ou seja, de alguma forma, você como adulto vai tentar preencher esse buraco. Então vamos pegar numa relação. Eu gosto muito de falar de relacionamento, para quem já acompanha minhas lives, eu sempre entro no tema de relacionamento, principalmente relacionamento próximo, né, afetivo, porque é numa relação que a gente busca no outro a tentativa de preencher um buraco dentro de nós. Se você começar a fazer uma análise do seu companheiro afetivo, em termos de comportamento, em termos daquilo que ele provoca emocionalmente em você, você vai chegar muito claramente assim, opa, meu pai e minha mãe estão aqui, ó. Então se o Bruno começar a olhar para a Priscila, ele vai assim, nossa, tem muita coisa aqui da minha mãe e do meu pai, que não é legal, e tem coisa que é legal. A Priscila, se fizer o mesmo, vai perceber no Bruno a mesma coisa. Por quê? Porque eles vão provocar isso um no outro para tentar preencher esse buraco. E aí o que acontece? Quando você é criança, você não tem a capacidade de entender o seu pai, assim, lembra que eu falei que eu nunca levei a bronca do meu pai? Mas o meu pai ficava muito ausente de casa trabalhando, às vezes ficava meses, porque ele trabalhou com vendas. Não, isso vira uma ferida emocional em mim. Por quê? Porque a ausência dele, né, eu não conseguia pensar, meu pai saiu para trabalhar, ele trabalha para ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro para colocar comida, escola e tudo, então porque ele me ama. Eu não pensava dessa forma, eu só tinha uma sensação, meu pai não está em casa. E essa sensação provoca o quê? Medo, porque meu pai e minha mãe são os meus protetores. Se meu pai não está, vai vir medo. Né? E aí o que acontece? Isso acaba virando uma ferida que, se não é trabalhada, ele vai refletir na relação. É o medo de perder as pessoas que eu amo. Então, o primeiro relacionamento que eu tive eu era extremamente ciumento. Né? Era um ciúmes que saía do controle. Mas por quê? Porque aquela pessoa com quem eu me relacionei, eu coloquei inconscientemente, e afetivamente, emocionalmente, todo um peso de responsabilidade em cima dela. Né? E o que é o ciúmes? É o medo de perder. Era a perda que eu tinha do meu pai. Aí tem um outro lado. Né? O meu pai, quando eu era criança, eu tinha problema de bronquite, e eu lembro de momentos em que meu pai passava a noite passando Vic e Vaporub no meu peito. Então, aquele pai ausente, naqueles momentos estava presente me dando carinho. Então isso cria uma relação. Ok, se eu fico doente, alguém me dá atenção. Então eu preciso dessa atenção. Né? E aí foi muito tempo a trabalhar essa questão da bronquite para poder me libertar dela, porque a bronquite era uma forma de ter atenção e carinho. Então, é um exemplo para vocês entenderem assim, e meu pai nunca deu uma bronca em mim. Agora pensa num pai que não teve, né, lá da infância dele, uma boa estrutura de educação, o que ele vai fazer? Apanhou. Ele, quando cresce, ele vai bater no filho. Né?
aquela mãe que nunca recebeu um abraço do pai e da mãe, ela também vai ter dificuldade de abraçar os filhos. Essa dificuldade de abraçar vai fazer o quê? Com que essa criança pode interpretar tudo aquilo como uma falta de atenção e carinho. Posso contar um caso para vocês interessante, uma pessoa que eu trabalhei em atendimento individual? Ela teve um relacionamento, um namorado, um relacionamento abusivo, né? Ela foi entender o relacionamento abusivo agora, depois de adulta, mas essa era adolescente. E ela me falava assim, Yoshi, mas você fala tanto dessa coisa da relação que a gente tem, afetiva, ter a ver com o nosso pai e mãe. Resumindo a história para você é o seguinte, esse namorado dela dizia muito para ela assim, olha, eu não sei por que eu namoro com você. Tem tantas mulheres mais bonitas que querem ficar comigo, que eu conheço, né? Essa era uma das falas dele. A outra coisa que ela falava assim, né, nessa relação que eu tive, essa pessoa ela me deixava. Então assim, ela terminava o namoro, ficava um tempo e voltava. Então, ela estava sempre terminando e voltando. Gerava insegurança. Então, eu ouvi toda essa história e falei assim, ó, cara, vamos entender a história sua com sua mãe. Ela é a segunda menina. A mãe tinha uma filha, mulher, segunda filha, mulher. Hoje eu não vou entrar nesse assunto não, mas na verdade ela foi esperada como homem. Por ser esperada como homem, tem todo o impacto, né, de rejeição, de inadequação, de não ser boa o bastante. Só que a mãe dela também é o seguinte, ela queria voltar a trabalhar. Então ela teve essa segunda filha e muito novinha ela deixou, né, como uma cuidadora, uma babá, uma empregada e saía para trabalhar. Se coloca no lugar desse bebê. Você está ali, você tem uma relação muito intrínseca com sua mãe, e ela sai para trabalhar. Ela volta no final do dia. Mas a cada momento que ela saiu para trabalhar e voltou, qual era a sensação? Lembra que a criança não pensa, ela tem uma sensação. Qual era a sensação dessa criança? Era a mesma sensação que o namorado provocava. Me abandona e volta. Me abandona e volta. Quando eu falei isso para ela, ela ficou me olhando assim, falei, é isso. Agora, como que você me falou, como que sua mãe, meio que de alguma forma comparava você com a sua irmã? Se ela comparava você com a sua irmã, como que você se sentia? Melhor que a sua irmã ou pior que a sua irmã? Pior que a minha irmã. Falei, então, o seu namorado não te dizia que não sabia porque ficava com você, né, se tinha outras mulheres mais bonitas do que você? Então, agora você está entendendo o porquê que esse relacionamento que você viveu tinha tudo a ver com uma história com sua mãe. Então, esse relacionamento, quando eu falo de ser muito parecido, é emocionalmente. Quais são as emoções, quais são os sentimentos que ficaram um buraco dentro de você na relação com seus pais? Por isso que eu coloquei no meu post, gente, o pai saiu para trabalhar, não quer dizer que você teve um trauma por isso, mas pode, depende de uma série de fatores, que são seus fatores, da história que você escolheu viver. Ah, eu tive um pai ou uma mãe que separou do meu pai. Toda separação, ela vai criar um trauma numa criança, não tem como não criar. Os pais podem minimizar isso, mas isso também gera uma ferida. Essa ferida emocional é ela que vai impactar no adulto, numa baixa autoestima, como o Bruno colocou muito bem, numa dificuldade para tomar uma decisão, numa sensação de inadequação, afeta o relacionamento, afeta o trabalho. Então, o meu trabalho, né, nos últimos 30 anos é exatamente ajudar a pessoa a entender essas dores na cabeça, fazer a ligação disso com o emocional, porque é a partir do emocional que a gente consegue toda a transformação. Então, não importa se você... Eu lembro de um treinamento, pessoal, que, falando exatamente sobre esse tema, uma pessoa fez uma pergunta muito bacana. Ele falou assim, então, quer dizer que para não traumatizar o filho, é só a gente dar bastante atenção, bastante carinho. Eu falei, também não vai funcionar. Eu falei assim, olha, levanta a mão aqui, era uma turma, né? Levanta a mão aqui para mim. Quem é que teve pai e mãe que foram superprotetores? Você concorda que a superproteção é uma forma de carinho, de amor, ou seja, pai e a mãe estão sempre presente? Vários levantaram a mão. Se você passou por isso, você teve um pai e uma mãe superprotetora, foi exatamente o que eu falei para essa turma. Você é uma pessoa insegura, você é uma pessoa medrosa, você tem medo de fazer as coisas. Por quê? Porque na superproteção, naquele excesso de cuidado, está sendo colocado medo. Está sendo colocado medo em você. Tá? Então, o que acontece é que mesmo que os pais tenham sido muito bons, você sempre vai carregar um trauma. Tá? E o problema é que a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho problema com meu pai e minha mãe. Eu falei, você tem. O Bruno, lembra, Bruno, a gente conversando nas aulas, né? Não vou entrar aqui porque isso cabe ao Bruno contar, mas ele falava algumas coisas para ele, falava assim, isso está resolvido. Eu falei, Bruno, não tá. Eu escuto isso há 30 anos, a pessoa fala que está resolvido, chega outra vez e fala, não tá. Tava resolvido, Bruno? Não tá. Não. Eu fui num propósito de curar um trauma ali
específico, né, que estava crente que era aquilo, mas chegou ali no momento do tratamento ali do treinamento, né, na verdade, e mudou tudo. Um sentimento que estava ali totalmente resolvido no meu subconsciente ou consciente veio à tona que não estava. Então é um choque de realidade, né, muitas coisas que a gente vem guardando e achando que está tudo resolvido e não está. Vale a reflexão, uma reforma íntima intensa, dolorosa, mas que traz uma tranquilidade, uma sensação de paz, de conforto, de entendimento, né, do próximo, seja paz ou não. Tá? E o Chil, para não cortar seu raciocínio, eu tenho algumas perguntas aqui. Quando você finalizar, a gente começa. Já pode fazer agora? Tá. Não, deixa eu só finalizar então assim, olha. Quando às vezes a pessoa no meu treinamento fala assim, olha, mas eu não tenho trauma, eu falei assim, você nasceu? Claro que você nasceu. Então você tem trauma, você saiu do útero da sua mãe e veio para esse mundo aqui de fora. O seu nascimento já é um trauma. Você vivia num mundo onde você não tinha que comer, não tinha que respirar, você flutuava, você estava aquecido o tempo todo na mesma temperatura, era escurinho. De repente você vem para um mundo que é barulhento, é frio, é claro, isso já é um trauma. Então por isso que eu falo, gente, não tem ser humano que não tenha traumas. Aí seu pai e sua mãe tentaram te educar da melhor forma possível, te traumatizaram. Você não teve que ir para a escola? Você teve que ir para a escola, Bruno? Tive, muitas vezes. Quando não queria. E Priscila, você teve para a escola? Lembra você do primeiro dia de aula? Você não foi assim, nossa, que legal, tá indo para a escola? Foi assim? Não, você foi morrendo de medo. E a sua mãe falou assim, vai, se vira. Você chorou, você esperneou. Pronto. Não estou dizendo que todo mundo tem um trauma de ir para a escola, mas eu estou dizendo que isso pode se tornar um trauma. Por quê? Porque é uma mudança total. Nasceu um irmão, né? Um irmão mais novo, uma irmã mais nova que você. O que acontece? Você não consegue pensar, minha mãe foi para a maternidade. Ela desapareceu um tempo da sua vida. Esse tempo de 2 dias, 3 dias. Você já ficou perdido? Essa é uma pergunta. Você já ficou perdido? Se você hoje como adulta analisar, você fala assim, nossa, eu fiquei meia hora perdido. Agora volta em você como criança. Parecia uma eternidade. Então, quando a sua mãe vai para o hospital ter um irmão seu, foi uma eternidade. E aí quando voltou para casa, ela voltou carregando uma coisa no braço. E aquela coisa tomou toda a sua atenção. Você não conseguia pensar, minha mãe está dando atenção porque é um bebê. Não, ele tirou o seu lugar. É por isso que as gestações entre os irmãos muitas vezes são resolvidas quando faz um trabalho como esse. Não é resolvido assim, não vai ter mais briga. Às vezes tem mágoas que a pessoa nem percebe que tem, que estão afetando a relação. Mas por quê? Porque aquela criança que veio depois de você, imagina que você está ali na barriga da sua mãe, você é uma menina. E você tem a percepção, isso acontece no meu trabalho, eles querem um homem. Você não é um homem, ok? Isso vai carregar o resto da sua vida se você não faz o trabalho como a gente faz. Aí, de repente, nasce o Bruno, o menino. Você vai querer matar esse sujeito, porque ele se torna um menino que você não é, ele se torna um homem que você não é. E aí, qual que é o olhar da criança? Minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Não é que ela gosta mais dele. É porque é assim que você enxerga a realidade. O Curando a Alma, por exemplo, é exatamente o momento em que a gente muda o olhar para as pessoas. O olhar para a vida, aliás, como um todo. Bruno, manda as perguntas aí, porque daqui a pouco a gente tem que encerrar, né? Então vamos lá. A primeira pergunta, Yoshio, em relação a tudo que você comentou agora, qual a melhor forma de lidar com essa situação, né? É perdoar ou ressignificar? E se sim ou não, como? Alguma uma dica, uma técnica, o seu treinamento, as minhas terapias, o psicólogo, a religião, né? Então a primeira pergunta é essa. Gente, vamos lá. Ressignificar é um termo que é bastante usado, mas as pessoas precisam entender. Ressignificar não muda a história. Vamos colocar assim, se seu pai separou da sua mãe, isso é um fato, isso não muda. O que, na idade em que você estava, seus pais separaram, criou como um sentimento em você. Esse sentimento ele tem uma correlação com o seu corpo físico, por isso que é importante o trabalho, né, como o Bruno faz, de acupuntura, de barra de axis, se você faz algum tipo de massagem. Por quê? Porque existem memórias que estão impressas no seu corpo. Isso é uma chamada memória celular. Então, existe uma memória que é afetiva, ou seja, que emoção isso me provocou e como isso criou um registro no meu corpo. Tá? Então, quando você ressignifica a separação, não vai mudar o fato da separação, vai mudar o sentimento. Meu sentimento foi, por exemplo, de perda. Isso muda. Né? Vai mudar aquela dor nas minhas costas, por exemplo. Isso muda. E como que isso muda? Aí a primeira parte da pergunta, o perdão. Então, o meu trabalho como um todo é um processo muito grande de compreensão e de perdão. Tá?
Entenda o seguinte, para perdoar, o primeiro passo fundamental é você entrar em contato com uma grande raiva que também existe na sua criança. Isso choca as pessoas, é um trabalhão tremendo, um treinamento para ajudar a pessoa a entender essa questão da raiva. Mas, gente, raiva é um sentimento natural que você tem. Ele sempre vai existir em todo ser humano. Quando você lida com essa raiva, você consegue abrir mão dela, você está abrindo espaço para perdoar. Ela perguntou de dica. Gente, terapia é essencial para todo ser humano. O processo de treinamento é um intensivão, é um fim de semana para você resolver todas essas questões de uma forma muito rápida. Então, o meu trabalho hoje, né, o Bruno sabe do meu trabalho, assim, é de uma forma muito rápida resolver essas questões, mesmo que seja no atendimento individual. A dica no dia a dia é o processo do perdão, que não é fácil. Você procurar assim, ok, meu marido não está me dando atenção. Ok, não é que ele não está te dando atenção, você tem que olhar para o seu lado, o que você está precisando como atenção que você não expressou para ele, o que isso tem a ver com a sua história. Sozinho é possível? Mas é bem mais difícil, mais demorado. Tá? Mas a dica é você ficar atenta, né, às questões que te incomodam, né, e procurar assim, ok, de onde vem essa história, de onde começou isso na minha percepção? E procurar trabalhar isso através do processo de perdão. Oração do perdão ajuda muito. O Ho'oponopono ajuda muito? Ajuda. Quer ir mais rápido? Né? Conta com o Bruno, conta com a minha equipe, conta comigo. Vamos lá, para a próxima, Yoshio. Esses traumas, vamos pegar relacionado aos pais mesmo, de pai e filho. Você vem trazendo, então, da sua infância vários sentimentos que só nos adoecem, mágoas, angústias, ressentimentos. Se isso pode trazer uma depressão na vida adulta. Com certeza. Imagina, quando a gente fala relação com pai e mãe, não pensa depois que você saiu da barriga da sua mãe. Você está lá na barriga da sua mãe. A sua mãe, pela própria história dela, vamos supor, de abandono, né? Ela foi uma menina, uma criança que foi abandonada. A mãe morreu. Vamos pegar um exemplo assim, a mãe morreu. Essa mãe adulta tem uma criança que carrega, né, uma tristeza e um medo de perder. Aí ela está lá, grávida de você, e de repente, né, o marido da sua mãe, o seu pai, começa a não dar muita atenção para ela, não volta para casa no horário. O que vai disparar na sua mãe, grávida de você? Né? Uma tristeza e um medo. Medo de perder o marido, que é agora a referência de amor dela. Você na barriga da sua mãe está sentindo tudo que ela está sentindo. Né? E você não separa eu e ela, você é ela, ou seja, o sentimento não é o que você pensa que minha mãe está passando por isso. Isso, nos treinamentos, você vai vivenciar, você consegue perceber isso. Mas, didaticamente falando para você, assim, aquela criança, ela vai sentir a mesma coisa. E quando você nasce, você também perde a ligação com sua mãe. Lembra que eu falei? Você saiu do útero e veio para o mundo externo. Essa tristeza, ela pode se tornar, assim, no adulto, uma depressão. Então, isso eu lido em todo final de semana. Pessoas com depressão, lido. É fácil resolver? Relativamente fácil. Basta descobrir. Vamos lá, a depressão, na verdade, é um sentimento de desistência juntamente com o sentimento de tristeza. Então, um adulto deprimido, se você olhar no histórico dele, no histórico dos pais, existe muita tristeza. Tá? Então, se pode gerar? Sim. Toda patologia, não é só patologia de doença, tá, gente? Fala assim, olha, eu tenho uma dificuldade de relacionamento, eu não consigo atrair o homem que eu gostaria, a mulher que eu gostaria, olha, eu não consigo ganhar dinheiro, tá? Eu vou chamar isso tudo de uma patologia. Isso tudo tem uma correlação com o seu histórico. Precisa ser trabalhada essa história. Vamos aqui para finalizar, Yoshio, a última pergunta. Acho bem interessante, porque a gente lidou, né, numa situação de lidar com um adulto, né, com esse problema X. Mas teve uma pergunta, quando o problema é uma relação entre irmãos, né, de muitas brigas, só que são dois irmãos de 5 e 10 anos. O que você tem que falar, assim, em relação a tratar uma situação dessa com uma criança, e não com um adulto que tem um entendimento mais fácil? Quem fez essa pergunta não vai gostar da minha resposta. Trata o pai, trata a mãe. Os filhos estão sendo reflexo, né, de como são os pais também. Não está dizendo que os pais estão se degladiando, mas eles têm um modelo. Mas também, de novo, lembra, esse menino tinha 10 anos quando veio um menino de 5 anos. Né? O que aconteceu nesse momento com essa criança? É natural, os pais começam a dar mais atenção para o filho pequeno. Tá? Eles brigam muito? Tem que analisar várias coisas, mas tem como trabalhar dessas duas crianças. Eu tenho um treinamento online que trabalha com isso, entendendo
a gestação deles, entendendo a relação dos pais com eles, os pais entendendo. Então, nesse treinamento online, eles entendem, assim, eles em primeiro lugar, para depois começar a entender os filhos. Vou citar, o Bruno já me ouviu falar essa frase, eu falo em todo o treinamento. É uma frase do Sun Tzu, né, tá escrito lá na Arte da Guerra. Se você se conhece o inimigo, você vai vencer todas as batalhas. Se você se conhece e não conhece o inimigo, cada vitória é uma derrota. Se você não se conhece e não conhece o inimigo, você perde todas as batalhas. Esse pai, essa mãe, tem que primeiro se conhecer para depois querer entender o que acontece com os filhos. Tá? Mas o que acontece normalmente, de novo, esses pais vão pegar com esses filhos a mesma estratégia que aprenderam com os pais deles. Ah, os filhos estão brigando. Vão dar bronca, vão chamar atenção, tem que fazer isso. Mas talvez esteja 10 anos fazendo isso e não deu resultado. Então precisa mudar a forma de comunicar. Comunicar não são as palavras, tá? Para quem está ouvindo. Aí não é a comunicação das palavras, é a comunicação afetiva. É como eu consigo afetivamente alcançar o coração do meu filho de 10 anos, do meu filho de 5 anos, para tirá-los desse estado. Né? Eu me lembro de uma história, Bruno, de uma mãe que me pediu ajuda, uma briga de filhas gêmeas. Né? Para resolver esse problema de briga das filhas gêmeas, eu fiz uma brincadeira para elas voltarem dentro da barriga da mãe. Isso resolveu? Não é que resolveu, vão parar de brigar. Não, parou aquela briga que era constante. Né? É uma relação normal que os irmãos brigam. Tá? Então, se esses dois irmãos têm conflito, é entender primeiro tem que entender o comportamento do pai e da mãe. Esse pai e a mãe vão entender o comportamento dos filhos. E aí eles vão começar a mudar o comportamento deles com eles mesmos, deles com os filhos. Porque os filhos são reflexo daquilo que eles percebem no pai e na mãe. Então é isso, Yoshio. Finalizamos aqui as questões, as dúvidas, as perguntas, não temos mais nenhuma. Deixa seu contato, deixa seu Instagram e para a gente finalizar aqui a live. Ó, gente, eu por mim eu ficaria falando aqui mais 2 horas. Ainda mais quando começa a pergunta, eu vou destrabalhando a falar. Mas o Bruno, ele participou, né, do treinamento, ele viu como que ele fez exatamente o Curando a Alma, tá? O Curando a Alma é um treinamento que você vai voltar em todo o processo gestacional, de nascimento, tem uma dinâmica muito bonita. Inclusive esse ano eu vou encerrar o ano com um Curando a Alma, né? Meu contato é Yoshio Kadomoto, com Y, né? Y-O, S de sopa, H-I-O. Kadomoto é com K. K-A, D de dado O, M de Maria O, T de tudo O. Né? Tem nas minhas redes sociais, entra aí. Qualquer dúvida, manda aí um direct. Eu quero seu contato. Gente, é assim, procura qualquer tipo de ajuda. Né? Os meus trabalhos são imersões de fim de semana, porque é muito mais rápido, resolve muita coisa. Né? E estou à disposição, manda a dúvida a hora que tiver, passa a dúvida para o Bruno, a gente está sempre fazendo aula, ele vai me passando, eu vou passando as dicas para ele. Muito obrigado aí pela presença de todos, obrigado pelo convite, Bruno. Né? E eu espero que as pessoas tenham entendido agora essa questão do post. Na verdade, assim, foi uma brincadeira. Eu dei risada quando você colocou aquilo ali, porque era a forma como era educado. Os pais, assim, eu quero colocar na linha, eu dou porrada. Né? Eu quero colocar na linha, eu vou puxar a orelha, eu vou colocar no canto da parede. Cada um tinha a sua estratégia. Né? Mas não importa como eles agiram sempre na melhor das intenções. E na melhor das intenções, causaram essas feridas que estão impactando a sua vida hoje. Então é isso. Agradeço o Yoshio pela disposição, né, pelo tempo dele, pela ajuda. Estamos aí quase todos os dias da semana juntos, treinando, conversando sobre a mente humana, sobre vários assuntos. Eu tenho dois perfis no Instagram, é o Bruno Maier Oficial, é o Personal Maier, são 2 trabalhos diferentes. Aqui no Bruno Maier Oficial eu trabalho com alinhamento dos chakras, reiki, terapias de barra de Axe, acupuntura, tarô de Marcélia e diversas outras técnicas para quem quiser cuidar do lado mente, do lado espiritual e para quem quiser também trabalhar o lado físico, né? Tem o lado do personal também. Tá bom? Agradeço a todos aí a presença. Fiquem na paz, fiquem na luz e um beijão. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Deixa eu só falar mais uma coisa antes de você finalizar, Bruno. E agora? Você começou, você fala demais, Bruno. Eu ia falar uma coisa importante para as pessoas que estão ouvindo aí agora. É o seguinte, é que assim, essa live eu só quis passar informações, mas se o pessoal gostou, Bruno, pede para a gente mandar aí algum tipo de mensagem, manda para mim também. A gente pode fazer uma live onde a gente consegue colocar exercício. Lembra que a pessoa pediu assim, alguma dica, alguma coisa que pode fazer? Dá para fazer um exercício com as pessoas que estão assistindo
para mexer e limpar já uma parte dessa história. Se eles quiserem, é só questão de marcar, a gente faz. Então tá bom. Então fica o convite. Quem quiser agora se aprofundar um pouquinho mais, deixa no direct. Ah, quero saber um pouquinho mais sobre isso, sobre aquilo. Qualquer tema aí, para atividade física, para a parte mente, para a parte espiritual, para a parte o que for. Tá bom? Deixa aí no comentário. Eu e o Chiu vai ficar aqui para mais tarde analisar as questões e fazer uma live para vocês. Tá bom? Obrigadão, Bruno. Tchau, pessoal. Uma boa noite. Fiquem com Deus, fiquem na luz, fiquem na paz. Tchau, tchau. Um forte abraço.